Salve, galera, vamos para mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, pré-jogo, dia de Botafogo e Bahia, galera, no estádio Newton Santos, às 9h30 da noite, beleza? E temos novidades, cara, novidades bem interessantes a respeito do calendário do futebol brasileiro, tudo, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Primeiro de tudo, que nós temos aí promoções muito bacanas lá na KTO pra você palpitar com responsabilidade, beleza? Poder fazer a sua fezinha, eu já coloquei minha fezinha no Botafogo, já tem 3 partidas seguidas aí que eu tô colocando a fezinha no Botafogo, o Botafogo não colabora comigo, mas eu não vou desistir do fogão. Se você quiser palpitar em outros jogos, nessa super quarta, né, que tá acontecendo de Campeonato Brasileiro, a gente vai ter uns 7 ou 8 jogos só hoje, é impressionante, o link tá aqui na descrição. E também já baixou o Arquiba, meu parceiro? Eu vou chegar hoje no estádio, eu vou fazer aquele meu pré-jogo lá no Bar da Loura, vou tomar minha cerveja, vou entrar no estádio, fazer aquele videozinho, né, da torcida, obviamente registrar ali uma foto com os meus amigos, com quem eu vou estar assistindo esse jogo, e vou fazer o meu check-up lá no Arquiba, rapaziada. O Arquiba é uma rede social de estádio. Você não tem rede social, sei lá, de relacionamento, você não tem a rede social que é o Instagram, né? O Arquiba é uma rede social para frequentadores de estádio. Pode ser torcedor, pode ser um cara que trabalha no estádio, pode ser imprensa, o que for. Você que é um cara que gosta de colecionar essas idas aos estádios, você tem um jeito de fazer isso na Nova Era. Eu ainda coleciono meus ingressos, né? Mas o Arquiba é uma maneira de eu puxar lá. Quantos jogos eu já fui na minha vida? Quantos jogos eu já fui do meu time? Quantos jogos eu já fui no estádio do meu time? Quantas partidas eu já fui fora do Brasil? E aí você faz uma avaliação. Qual estádio é melhor? Mobilidade, acessibilidade, perigo, né? É um estádio com a comida boa. Tudo isso você faz lá no Arquiba, o link tá aqui na descrição. Beleza? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo que a gente teve destrinchado o calendário do futebol brasileiro, tá bom? O calendário do futebol brasileiro de 2026 está muito bom, né? A gente teve uma mudança absurda na gestão da CBF, comparado, né, não dá para elogiar muito, mas Edinaldo Rodrigues para Samir Chaldio foi outra parada, beleza? A começar com o calendário do futebol brasileiro, que já estava precisando, obviamente, de uma renovação, tá? A gente vai ter uma redução no número de jogos das equipes de elite, os times que disputam Libertadores, Copa do Brasil, disputam título, né? Sul-Americana, Brasileiro, Série A, tá? E a gente vai ter um aumento no número de jogos para equipes que viram clubes fantasmas após o estadual. Sei lá, cara, vamos pegar o Olaria. O Olaria joga o campeonato estadual e depois? O que ele vai jogar? Não joga nada, né? Mesma coisa vale, sei lá, cara, pro Sampaio Corrêa. Jogou a Série A do Campeonato Carioca esse ano e depois não teve mais nada. Teve que emprestar todos os seus jogadores para equipes que foram jogar, né? Às vezes tem que continuar pagando parte do salário, né? E não ganha nada com isso. Tem que ficar rezando para esses jogadores darem certo para ter uma venda e colocar um dinheiro no bolso. Esses clubes têm que jogar, certo? Então, assim, a gente teve um aumento no número de times na Série D, aumento na Série C e na Copa do Brasil, beleza? Os campeonatos, Copa do Brasil, Brasileiro, tal, tudo mais, tudo começando de janeiro até dezembro, cara. Isso é muito bom. E os estaduais acontecendo de janeiro até março, não mais 16 datas e 11. Eu reduziria mais, mas tudo bem. De todo modo, a gente vai ter o nosso Botafogo, já que esse canal aqui é sobre o Botafogo, jogando no fim de semana contra o São Paulo no Morumbi. Aí ele volta e vai jogar em Bacaxá com Boa Vista. Aí ele vai jogar no Newton Santos contra o Bahia. Aí depois ele vai jogar contra o Madureira, também no Newton Santos, e assim vai. Tá? Assim vai acontecer. E, obviamente, que a gente vai priorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento do Campeonato Carioca, que é o que a gente já vem fazendo. Só como vai ter jogo do Campeonato Brasileiro, o torcedor não vai ficar com a cabeça de que está em crise, porque está olhando para o estadual, né? O estadual, principalmente o Carioca, não tem que ter mais importância, rapaziada. A gente tem a criação da Copa Sul-Sudeste, é uma situação interessante de se falar. Brown, mas como é que vai jogar isso? O calendário já está maior. O Botafogo vai jogar a Copa do Brasil e vai jogar uma competição internacional no que vem. Quero muito que seja a Libertadores, embora o time não esteja me passando essa confiança. Mesmo que o Botafogo vá só para a Sul-Americana, quem jogar competições internacionais não joga competições regionais. Isso vale para a Copa Verde, Copa do Nordeste e Copa Sul-Sudeste, que foi criada. Então, assim, as equipes, através do estadual, elas vão se classificar para jogar essa Copa Sul-Sudeste. Caso elas estejam jogando Libertadores e Sul-Americana, elas não jogam essa competição, que vai ter 12 clubes. Então, no ano que o Botafogo for muito mal mesmo, a gente vai jogar essa competição, beleza? E tem a situação da Copa do Brasil, final jogo único. O Botafogo entra na quinta fase, tá? Por ser um clube da Série A. E uma situação que ela é interessante, né? O Botafogo meio que caiu pra cima nessa.
o Botafogo está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. No sistema antigo do calendário da CBF, o Botafogo teria que ter se classificado através do Campeonato Carioca. Ou seja, o Botafogo ficou em nono. O Botafogo nem a Taça Rio disputou. O que significa que se o Botafogo não se classificasse para a Libertadores, não pegasse G6, G7, né, o Botafogo não iria para a Copa do Brasil ano que vem. Agora mudou. Todos os times da elite do futebol brasileiro, todos os times da Série A têm vaga. Ou seja, o Botafogo já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Amém. Ufa, beleza? A ver se o Botafogo vai começar na primeira fase ou na quinta. Isso depende da classificação do Botafogo para a Copa Libertadores, beleza? Agora falando um pouquinho sobre Botafogo e Bahia, galera, para finalizar aqui esse nosso pré-jogo. Provável escalação, a gente pode ter aí no gol o Léo Link, lateral direita Vitinho, zaga com o Barbosa voltando, né? O Caio também, né? Ou então o David Ricardo pode jogar, e na lateral esquerda o Marçal. Meio campo com Marlon e Newton, mais à frente, quem eu escalaria, tá? Quem eu colocaria? Eu colocaria Savarino, Santi Rodrigues, Jefinho e Cris Ramos. Esse seria o meu quarteto ofensivo. A gente sabe que ele pode colocar o Cuiabano, né, aqui na ponta. Não fez um bom jogo na última partida, mas enfim. Eu até colocaria o Cuiabano na lateral esquerda até. E eu acho que ele pode colocar o Arthur, né? Enfim. Temos o time do Bahia, rapaziada, né? Que, assim, o Bahia, ele vinha ali de situações complicadas, né? Teve ali um baque da eliminação que não esperava na Copa do Brasil para o Fluminense. Foi campeão da Copa do Nordeste, mas, enfim, almejava coisas maiores. Vinha numa sequência de derrotas e ganhou agora do Palmeiras por 1-0. Então, retoma um pouco da confiança. O Bahia está menos desfalcado que o Botafogo. Então, assim, eu não duvido o Bahia, cara, fazer um jogo melhor que o Botafogo hoje, mas o Botafogo ele tem que adotar as melhores estratégias para ganhar dentro de casa. Esse é um jogo muito fundamental para saber como o Botafogo vai sair para a data FIFA, né? Porque ainda tem um jogo contra o Internacional, mas esse jogo dentro de casa ele vai ser um termômetro para saber se a crise no Botafogo é instaurada de vez ou se o Botafogo continua ali, pelo menos está em quinto, pelo menos está em quarto. O Botafogo tem que pontuar em casa, cara, é imprescindível, até porque tá vindo um jogo fora contra o Inter e um jogo contra o Flamengo, que é o líder do campeonato, em que o Botafogo deve jogar muito desfalcado e eu não tô realmente crendo em grandes possibilidades, tá? Olho no Caio Alexandre sempre, na criação dele, beleza? O Sanabria, que é muito bom jogador, pontinha, né, cara? O Ademir, certo? Enfim, o Lúcio Rodrigues, que é um ótimo jogador. Vou colocar aqui a escalação, a provável escalação do Bahia, né, para vocês darem uma olhada aqui abaixo. E também vou colocar aqui a arbitragem, que vai ter o Felipe Fernandes de Lima como árbitro principal. Um abraço e te vejo no Newton Santos hoje. Fui!